Olá, pessoal. Eu sou a Cleia Plácido, artista da dança, atual presidente da Cooperativa Paulista de Dança, diretora do Núcleo Menos o Invisível e mestrando em artes pela Unesp. Nossa, minha infância e juventude. Eu fui uma criança muito inquieta, muito curiosa. Até hoje eu moro na mesma casa, né, onde eu passei infância, juventude. Eu tinha a casa da minha avó, e aí eu morava numa casa com mais 4 pessoas, né, eu, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs, e eu meio que transitava entre a minha casa e a casa da minha avó, né. Então eu tenho uma memória muito gostosa da minha avó, do abraço, dormia na cama dela, e eu tinha essa referência de uma casa pequena e uma casa grande, né? 2 referências de espaços diferentes. E tinha uma trajetória também, né? Da minha casa até a casa da minha avó, que é no mesmo terreno, né? Tinha um caminho que a gente fazia e era um quintal cheio de árvores. Eu tinha um pé de pitanga, onde tinha uma balança, onde ficava cantando na balança. Eu brincava muito, eu tinha muitas árvores. Então foi uma infância muito gostosa, assim, né? Tendo essa percepção, né? Essas 2 relações. E eram 2 ruas, né? A minha casa dava para uma rua, da minha avó dava para outra. Na rua da minha avó eu tinha uma amiga, que a gente conversava, ficava olhando os carros, isso já está indo para a adolescência. No Cangaíba, na Penha. Tinha um rio, né, que ainda se chama, né, Ticoatira, hoje é um córrego, e também tem uma história com o rio. Eu comecei como atriz, né, comecei como atriz, aliás, aqui perto, né? Eu comecei na Escola Macunaíma, que era aqui perto, no Campos Elíseos. Bem, como que eu fiz a transição do teatro para a dança? O teatro, para mim, já desde o começo, sempre foi um teatro muito... Comecei com teatro político, né? Comecei com peças, trabalhando com peças do Bertold Brecht, trabalhando com teatro amador, né? E aí, a dança, ela surgiu para mim, nossa, tanta coisa intrincada, né, nesse encontro com a dança. Olha, tem uma transição, né, da adolescência para um lugar mais adulto, que é quando meu pai morre, meu pai falece, a dança na verdade eu sempre foi uma transição, eu sempre quis dançar, interpretar e cantar. Né? Eu tinha uma coisa, sempre adorei fazer todas as artes, né? Adorava desenhar, isso sempre esteve junto comigo. E a dança, quando surgiu essa questão, essa perda na família, foi um lugar mais de descobrir meu corpo. Eu comecei a trabalhar com técnicas de dança que já tinham uma abordagem terapêutica, né? Que foi o trabalho do Klaus Viana, Feldenkrais. Comecei com o Zé Maria, né? O Zé Maria foi uma das principais pessoas que me iniciaram. E aí, assim, foi muito nesse lugar mesmo de autocuidado, de se sentir bem. E eu fiquei, assim, 10 anos, assim, dançando sem essa pretensão de me tornar uma bailarina, né? Tornar uma bailarina era uma coisa muito distante. E isso na década de 90, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem aguçado a percepção das coisas, né? Hoje eu tenho olhado para a minha história, para a minha trajetória com outro olhar. Então, percebendo coisas que antes eu não percebia, né? Não percebia. Eu acho que tem um lugar
Engraçado que até demorou, até era muito difícil falar da minha infância, por exemplo, né? Que isso está relacionado com os traumas que a gente vive, né? Então a gente vive traumas na infância e na adolescência, enfim, e por toda a vida, que só quando você, não vou dizer quando você consegue superar, né? Mas acho que quando você chega num lugar, eu acho que você chega num momento da tua maturidade que você consegue fazer uma revisão e ter um olhar um pouco mais aguçado com relação às coisas, né? Então, imagina, eu cresci nos anos 70, né? Anos 70, aquele momento assim, a minha mãe era dona de casa, meu pai ia trabalhar. E assim, hoje eu vejo, né, ao mesmo tempo que eu olho para o machismo, eu vejo também para a educação machista, eu olho também, no caso do meu pai, por exemplo, esse lugar de ter sido obrigada a ser o provedor e de repente perder o emprego e de repente não conseguir sustentar essa condição e, né, ir para o alcoolismo, né? Isso eu olho, hoje eu tenho uma percepção maior sobre isso, né? Consigo olhar para o meu pai de uma forma mais ampla, né? E aí, com relação ao racismo em si, também é uma coisa muito sutil e eu acho que tem a ver com... Tem um racismo estrutural que a gente vive e que eu estou começando a entender agora. E tem um lugar, no caso do racismo, e no meu caso, que grande parte da minha vida eu tive uma trajetória em lugares onde eu era a única negra, ou era uma das poucas pessoas negras, eu demorei para me reconhecer negra nos espaços brancos em que eu estava. E noções que estão muito recentes, mas eu lembro, por exemplo, quando eu ia nos bailes e eu nunca era tirada para dançar. Né? Por exemplo, isso é uma coisa muito sutil. Ou, por exemplo, eu vou voltar para a infância também, né? Na minha infância, quando eu tinha dos 8 até... Na verdade, do primário da época até o ginásio, eu tinha uma pessoa que eu gostava muito dela, né? Um menino, e ele me chamava de Zequinha, né? E Zequinha era um desenho que tinha um macaco chamado Zequinha. Porque naquela época a gente vivia, né? A gente sempre viveu, mas a gente vivia a ideia de democracia racial. Então a gente só compreende também esses lugares depois, né? Só consigo falar hoje, né? Então, é isso. E acho que o feminismo negro, hoje eu vejo, né? Esse lugar que olha para essa mulher negra que ocupa um lugar, ocupa espaços, né, dentro da sociedade e às vezes não encontra lugares para o trabalho, né, mas não encontra lugares para ser mulher, né. Mas é isso, ao mesmo tempo sei lá, tem várias coisas para falar sobre isso, né? A gente está num boom, né? Parece que teve um boom de representatividade e são representatividades que a gente tem que olhar com muito cuidado, os lugares que a gente ocupa de poder, né? Por exemplo, na academia, vou falar da academia, né? Não é só simplesmente dar uma vaga, né? Oferecer uma vaga, disponibilizar essa vaga. Você, quando assume essa vaga, você está mudando toda uma estrutura. E aí, essa estrutura leva um tempo, né? Porque as estruturas não se movem só numa canetada. As estruturas se movem com as relações, né? E as relações demoram, né, para se mover. Eu acho que tem... Deixa eu ver como eu posso falar.
tem pensamentos, tem perspectivas, tem visões de mundo, que as coisas não acontecem no fast food, sabe? Nessa ideia desse capitalismo, né? Porque muita coisa foi cooptada pelo capitalismo, pelo neoliberalismo. Hoje você vê propagandas de tudo quanto é coisa, né? De banco, né? Que é o Castiel, né? Que ele escreveu um livro e que fala desse lugar, dessa representatividade que virou uma commodity, sabe? As pessoas que são nossas... dizem que é sempre bom ter os inimigos por perto, né? Eu não sei. Os inimigos, eles nunca se colocam, né? Então, eu sempre tive pessoas que me deram força, me deram apoio de alguma maneira, acompanham o meu trabalho, que é muito bacana, muito interessante, mas a gente sempre tem consciência de que as pessoas que não falam nada, as pessoas que existem, né? A gente vive. E as sombras são importantes também, né? Assim como as luzes, né? São importantes, mas inimiga, assim, declarado, por enquanto não. Não sei se agora, como eu estou como presidenta da cooperativa, né? Espero que... Mas, enfim, mas é isso, né? Eu acho que faz parte, ocupar espaço é isso, né? Eu acho que também tem esse outro lugar que a gente não tem como fugir, mas, ao mesmo tempo, a gente aprende. Eu acho que... A gente eu acho que eu sinto como se fosse algo que estivesse há muito tempo se preparando para acontecer, né? Porque é isso, né? Eu acho que a gente estava falando a gente estava falando sobre a questão do inimigo e do amigo, positivo e negativo. E é isso, né? Quando a gente entra com o governo, como foi os governos anteriores, que davam espaço para a cultura, davam espaço para as expressões, para as manifestações. A gente teve uma grande revolução em todos os aspectos, né? Social, cultural, principalmente, né? Você pensa no Brasil de há 10 anos atrás, eu estou falando em termos sociais e culturais, né? Discussões com relação a gênero, né, a questões raciais, eles estavam lá, sempre estiveram lá, né, esses inimigos silenciosos, conservadores, e agora a gente consegue vê-los, né? Se for pensar, né, nas religiões de matrizes africanas e na minha trajetória, eu nasci, vou retomar, né, o assunto, eu fui criada numa família de tradição católica, mas sempre essa expressão das religiões de matrizes africanas sempre foi reprimida, né? Eu sempre fui reprimida na escola, eu sempre fui reprimida na minha família. E assim, isso sempre existiu, isso faz parte da colonização, né? A gente foi colonizado a crer num Deus, né? Um Deus branco, né? Com cara de europeu, né? E a cultuar esses santos brancos. Então, isso faz parte da nossa trajetória de colonização. Tem vários lugares, né? Tem o lugar da dança, tem o lugar do ego, tem o lugar do deslumbramento, e que está meio que separado das questões sociais e políticas, né? A gente sempre a gente entra numa sala de dança, de aula, eu estou falando a gente, né? Eu estou falando enquanto tradição, né? Da dança, estou falando da dança hegemônica, né? Como um todo, eu posso falar da dança hegemônica, mas eu posso falar também das danças como um todo, né? Que a gente sempre separa um pouco o corpo da sociedade. Ultimamente eu tenho visto entre o louco e o escravo, e
o romântico. Eu acho que essa consciência de que a arte tem uma função social, tem uma função política, mesmo que você não saiba o que você está fazendo, mesmo que você não tenha consciência, né? Você é um corpo que se move num espaço, no momento que está todo mundo assim, né? Está todo mundo seguindo essa ditadura das mídias, né, dos celulares, dos likes. Eu sou pela utopia. Eu sou pela utopia. Eu sou pelo sonho, eu acho importante. Eu vou de Nietzsche e eu vou fazer uma contribuição. Vou falar do Edouard Glissant, que é um pensador martinicano, que ele fala dessa importância de criar novos imaginários, né? Essa importância de poder imaginar novos mundos onde caiba a relação, né? A relação num sentido, como eu posso dizer, a relação no sentido de que a gente possa conversar e possa se respeitar e criar uma terceira coisa, né? Sem a necessidade dessa dominação, dessa colonização das ideias do outro, enfim, desse lugar de se respeito mútuo. Eu vou pelo ser humano. Eu acho que, independente dos sistemas, eu acho que o ser humano tem que lutar para... Eu vou falar da revolução humana, né? É uma coisa que eu aprendo no budismo. Não falei, né? Eu sou budista. Mas eu acho que a partir da revolução humana, você busca esse lugar mais da colaboração, mais da cooperação, enquanto agente de transformação social, né? E esse autodomínio, essa melhora de si a partir dos outros, né? E não uma coisa, melhora de si e vou pro mosteiro, não. Melhora de si com os outros, com a comunidade. Não erra de novo, não vota num candidato porque ele é bonitinho, porque ele tem cara de bonzinho. Eu acho que eu acho que não pode errar de novo. Eu acho que tem que ficar atento. Eu acho que a gente está num momento político muito importante que não é saber se é Fla-Flu, se é Corinthians e São Paulo. Se é democracia ou não, né? É um retrocesso muito grande. E eu acho que as pessoas que votaram nesse crápula, que eu não quero falar o nome, mas todo mundo sabe quem é, não tinham noção, né? E assim, muita gente está morrendo por causa disso. Muita gente está sendo atacada, né? As comunidades indígenas, os quilombolas, né? Os ribeirinhas. E a gente vê isso, né? Vou citar, por exemplo, o bairro onde nós estamos aqui. Você vê a explosão imobiliária, você vê a história sendo destruída, a cultura, enfim, é uma série de coisas. E a gente tem que ser mais responsável, né? A gente tem que ser mais responsável, a gente tem que parar de achar que é joguinho né? Não é um joguinho, é uma questão séria e que está em jogo as nossas crianças, está em jogo o futuro, né? O que a gente vai deixar para os jovens, o que a gente vai deixar para as pessoas que vêm depois. Eu acho possível. Eu acho possível uma liberdade que não oprima e uma liberdade que respeite o outro. Eu acho que tem uma coisa diferente de liberdade que a gente fala em educação somática, a gente fala muito de que tenha continente, sabe? Que tenha continente, que tenha borda, para você poder se relacionar com o outro, né? Olha, eu durante muito tempo,
eu tive medo de Exu. E isso faz parte da minha educação católica, repressora. E hoje eu não tenho mais medo. Eu acho que tem que ser Exu. Mas um Exu que abre os caminhos, né? Um Exu que abre, que ilumina. Um Exu que ilumina. Vamos jogar assim.